Pessoal, na sessão ordinária de hoje na Câmara de Vereadores de Maringá, o vereador Mário Verri, do PT, usou a tribuna da casa para se manifestar sobre os atos que foram realizados no feriado de finados em frente ao tiro de guerra aqui da nossa cidade. E daí eu podia fazer o texto aqui, mas vamos acompanhar o que disse, um trechinho aqui. Ele fez uma fala um pouco mais longa, de uns 8 minutos, a gente separou 1 minuto e meio do que disse o vereador aí para a gente discutir no jornal de hoje. Vamos acompanhar o filminho. O problema é não saber perder e continuar com o crachá do pior presidente que o Brasil teve. Isso está provado, porque todos foram reeleitos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, e o cara com a máquina na mão, se dizendo o Messias, conseguiu perder para um ex-presidiário. Já imagina o que é isso? Perder para um ex-presidiário. Só que um imbecil, ele dá voz para o imbecil. E daí vem falar besteira e fazer besteira. Porque votar, cada um vota em quem quiser e a escolha é livre. E a maioria votou no Lula. E o Lula ganhou e temos que respeitar isso. Mas ele deu voz para o imbecil para ir lá na frente do tiro de guerra, ajoelhar e achar que aquilo ali vai mudar a eleição. Hoje eu conversei com um rapaz e ele falou assim, falei, cara, por quê? Não, é que nós temos que continuar a mobilização normal. Daqui 4 anos tem eleição, daqui 2 anos tem eleição municipal. Eu acho que a direita e a esquerda tem que existir mesmo e a discussão tem que ser, mas com clareza, com verdade. Gente, chegou o absurdo de um imbecil pegar uma carta lá no Rio Grande do Sul e ler assim, olha, conseguimos a prisão de Alexandre de Moraes. E aí todo mundo ajoelha, reza. Pô, nós estamos iludindo uma população. Você não tem que iludir. A pessoa tem que ter a liberdade de votar em quem ele quiser. Bom, daí a fala do vereador Mário Verri, né? Maninho a gente vai trazer depois, Maninho e Sidney Telles também para uma outra pauta. Vou começar com o francês dessa vez. É que a pessoa tem a liberdade de votar em quem ele quiser. Todo mundo sabe que tá chovendo no molhado, não existe nada de novidade disso. Agora, chamar eleitores maringaenses de imbecis, eu acho que o vereador extrapolou um pouco a questão da ideologia política. Se ele considera que há que se respeitar os eleitores do outro lado e do seu presidente Lula, há que respeitar também os dos outros lados. É um embate político, não é uma comparação de quem é inteligente ou de quem é imbecil, quem é estúpido. Isso aí na verdade, existem imbecis dos dois lados. Você não pode categorizar as pessoas por lado político, nunca. E é isso que ele está fazendo e eu acho que ele está pisando na bola e ele é uma pessoa inteligente. Há tempo dele dar uma reconsiderada a próxima vez que usar da tribuna, né? Não pode fazer isso também com o eleitor maringaense, que tem que respeitar também o outro lado, a opinião do outro lado, se com razão ou não. O pessoal está apenas meio esquentado ainda com o resultado da eleição. Celestino. É importante dizer que ele foi provocado, né, Vitor? Faltou falar que ele foi provocado anteriormente pela vereadora Cris Lauer, né, que eu não vi na manifestação lá ontem. Não sei se ela fez live, eu não acompanho o trabalho dela. É uma extremista de direita, como o Ângelo Rigon costuma dizer. É um pouco mais radical. O vereador lhe passou do ponto, né? Porque lá tinham crianças, empresários, possivelmente empresários que devem ter ajudado ele em alguma campanha anterior, né? Possivelmente que dá emprego para algum eleitor do senhor Mário Verri. Então, assim, é lamentável a fala do vereador, chamou um outro vereador de mentiroso. Eu acho que cabe aí uma ação, uma moção, não sei como funciona o procedimento interno da Câmara, mas eu acho que o vereador extrapolou os limites do bom senso. E é por isso, né, vereador, que está essa dicotomia, né, esses dois lados bem fervorosos. É por causa de pessoas como o senhor, que lá atrás, quando estavam no poder, já faziam isso, né? Essa divisão não acontece agora com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. Vocês já estavam dividindo a sociedade, né? Com ideologias,
tentando colocando a imposição, né, nas escolas, né, com professores doutrinados por vocês. Né? Agora a gente vê no judiciário a mesma coisa. Então, assim, essa população que o senhor chamou de imbecil está lá para pedir liberdade, né, de expressão, para defender a censura que a Jovem Pan levou, né, de pessoas como o senhor, né, que não aceita o contraditório, acha que sabe que são donos do mundo. Isso é previsto, né, já previa isso. Isso vai ficar pior, viu, ouvinte da Jovem Pan, com a eleição do ex-condenado. Né, porque gente como o vereador Mário Verri, que já bateu em policial em evento público, né, já deu um tapa no policial em evento público, vai ter mais força. É um imbecil que nem esse vereador aí, que a gente vai ter que aturar por mais tempo. O todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes também denominou o pessoal de criminosos. Ok. Passar agora para o Edivaldo Magro. É desnecessário, né, Mário Verri? O Mário Verri é um representante típico do PT, né? Um dos fundadores do partido, o irmão dele é deputado federal reeleito para mais um mandato. E o Mário Verri, ele sempre assim, ele avança um pouquinho, porque é da natureza dele ser um pouco agressivo, né? Ele já deu uma mãozada, tentou dar uma mãozada na feira, inclusive um amigo nosso, que já deu uma confusão. Eu só quero traduzir imbecil, né? Porque imbecil é aquele sujeito de pouca inteligência ou juízo curto. Talvez se eles usassem essa expressão, a gente poderia entender melhor, talvez, o que ele queira dizer, né? Porque quem vai para a rua defender golpismo também, defender intervenção federal, tem o juízo um pouco culto, né? Uma pouca compreensão dos fatos, das circunstâncias, que, como a gente já debateu, que não tem margem para isso. Mas eu vou sempre insistir pela pacificação, pela harmonia, é desnecessário, é importante, como bem lembrou aqui o meu colega de bancada aqui, o Celestino Emerson, agora, como ele prefere ser chamado. Não, é Celestino. É Celestino mesmo, então, é Celestino, Emerson Celestino. Ele foi provocado por uma fala anterior da Cris Lauer, né? E a Cris Lauer é useira e vezeira também nas provocações dela, não só os vereadores ali no plenário, como provoca a imprensa o tempo todo, agride, na verdade, os colegas na imprensa, esses colegas aqui da emissora em particular. Então, é um momento de tensão, né? É um momento em que os ânimos estão bastante acirrados em função do resultado da eleição. E os dois lados têm que acenar com o mínimo, né, de bom senso. Eu acho que o que importa agora é o bom senso. E o vereador, volto a criticá-lo com relação ao uso da expressão. Mas eu sempre atribuo ao momento e ao histórico do vereador, né? Ele é sempre superlativo, ele é corpulento, grandalhão. É interessante, viu? Mas é um coração muito do bem, viu? É um coração bom, é um coração Edivaldo, bom. só pegando uma ponta. Interessante dizer que nenhum dos dois, né, tanto o Mário da esquerda como a Cris Lauer da direita, são lideranças dentro dos dois grupos. Olha, é importante dizer eu isso. falo do PT, né? Eu acho que o Mário tem um histórico dentro do partido. Tem um histórico, mas o irmão dele tem é um partido liderança. de construção do partido. O Mariucci tinha liderança. Não, mas ele nasceu dentro não. da igreja, né? O Mário está dentro da área de esporte, o Mariucci criou-se dentro das comunidades aqui de base. Isso é outra história para a gente debater. Mas o Mário está ligado à formação do PT em Maringá, é vereador, acho que 4º mandato, eu não sei exatamente. O irmão dele é deputado federal. Elegeram um prefeito de Maringá, em que pese toda a história envolvendo a história toda. Pessoas então, sim, a gente tem que nominar antes do Mário. É necessário entender um pouquinho isso, né? Não, o Mário esteve linkado a isso, né? Sim. O primeiro vereador mais jovem, que é a Bia, e teve sua história, né? Tem o Zé Maria. Então, a gente pode entrar um pouquinho na história do partido, mas dentro dessa história vai sobressair com certeza ele e o irmão dele. Vai lá, Luiz Neto. Vitor, é algo que chama atenção, né? Acredito que o discurso talvez não foi o mais adequado, na verdade não foi o mais adequado, na minha opinião, mas como bem dito aqui, ele foi provocado. Quem conhece o Mário Verri sabe que ele é uma pessoa bacana, é uma pessoa de diálogo, né? Mesmo tendo uma ideologia diferente de muitos, ele é uma pessoa que é pacífica, que gosta de conversar e tal, mas que esse tipo de provocação acaba tirando ele do sério. Em relação às manifestações de ontem, né? Eu fiz a cobertura nas minhas redes sociais,
e passou aí já das 80 mil visualizações no Instagram Luiz Neto Maringá. E eu queria dizer o seguinte, né? A gente tem que respeitar as pessoas, né? As manifestações foram pacíficas, a gente tem que entender quem pensa diferente, quem pensa como essas pessoas. E se alguém tem que julgar algum tipo de situação como essa, as nossas autoridades, como reagir nesse tipo de situação. O prefeito Ulisses Maia tomou atitude por não se mobilizar. Né? Diferente do que foi publicado, uma fake news publicada nas redes sociais dizendo que ele havia colocado a guarda para tirar as pessoas, muito pelo contrário, decidiu não se mobilizar. E eu acho que assim, a gente tem que deixar as pessoas livres para fazer suas manifestações, desde que não atrapalhem a ninguém, como, por exemplo, estava acontecendo nas nossas rodovias. Né? Se as pessoas quiserem ficar aí sem atrapalhar a vida das pessoas, é um direito, acho legítimo, e cada um tem que se expressar da forma que bem entende. Por isso vivemos em uma democracia. E a fala do Mário Verri poderia ser diferente, mas é o jeito dele de pensar em relação às pessoas. Né? Maringá é uma cidade predominantemente com o eleitor votou predominantemente no Bolsonaro, mas tem sua grande força. Diferente do que o Emerson disse, eu acredito que ele seja uma liderança, uma pessoa que está indo para o 4º, 5º mandato, não é só por causa da liderança do irmão enquanto deputado. Ele tem a sua liderança e faz um trabalho relevante para Maringá, sim.